Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 e 33, versículo 37 e versículos 40 ao 51. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido de seu escudeiro, quando pôde ver Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com o cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim, Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Temos meditado esses dias sobre essa história maravilhosa de Samuel, e agora essa história maravilhosa de Davi. Meditamos ontem como o Senhor usa Samuel para ungir Davi como o novo rei de Israel.
E quando o Senhor diz para Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. E Davi, então, a partir daquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Mas Davi, ele não assumiu o trono imediatamente, porque Saul ainda estava vivo. E aconteceu um dia que o pai de Davi, Jessé, mandou que ele fosse ao acampamento e levasse alimento para os seus irmãos. Davi então vai em direção àquele lugar onde seus irmãos estavam. E quando Davi chega ali, ele vê o exército dos filisteus e o gigante Golias ameaçando os soldados de Israel, zombando de Deus. E o exército de Israel, treinado para a guerra, todos os soldados tinham medo, nenhum tinha coragem de ir ao encontro de Golias para lutar contra ele, porque era um gigante, era temido por todos. E quando Davi chega e vê aquela cena, ele se revolta, porque um homem estava zombando do Deus vivo. Davi então fala com seus irmãos que ele iria enfrentar e derrotar Golias. Mas ninguém acreditava, porque Davi não era treinado para a guerra. Até então que Davi está diante do rei, e ele humildemente pede a Saul que deixasse ele enfrentar aquele gigante. E Davi então vai argumentando e ele convence Saul. E Saul permite então que Davi vá ao encontro de Golias. E quando Davi, ele é revestido da armadura, aquela armadura era tão pesada, ele não consegue, ele tira. E ele vai simplesmente, com a roupa que ele estava usando, coloca 5 pedrinhas na bolsa que ele carregava. E o seu alforje, aquele material que ele usava para jogar pedra nos lobos, e para espantar os animais que vinham contra suas ovelhas. E nesse dia, meus irmãos, acontece algo maravilhoso que marcou para sempre a história do povo de Deus. Davi, ele vai ao encontro de Golias. E quando Golias vê aquele menino, ele fica ainda mais irado, porque nenhum soldado quis lutar contra ele. E Golias então começa a zombar de Davi, zombar de Deus mais uma vez. E Davi então, com a autoridade do céu, e cheio do Espírito Santo, aquele menino que era considerado fraco, aquele menino que era um pastor de ovelhas, que não era treinado para a guerra, mas que não aceitava que ninguém insultasse o seu Deus, que não aceitava que ninguém zombasse do Senhor dos Exércitos. É aquele menino que, cheio do Espírito Santo, vai lutar contra aquele gigante com a certeza que naquele momento Golias cairia por terra. Golias então, furioso, ele avança contra Davi. Davi então pega na sua bolsa uma pedra, coloca no seu alforje e começa a rodar aquela pedra. E naquele momento, eu creio que o poder de Deus foi agindo ali na mão de Davi, na confiança que Davi tinha, na certeza que aquele gigante seria derrotado. Ele então vai com aquela pedra, com o seu alforje, mira na testa daquele gigante, poderosamente lança aquela pedra. E aquela pedra, ela vai em direção a Golias com tanto poder que ela afunda na sua testa. E aquele gigante cai no mesmo momento. Aquele gigante é derrotado, sem uma arma, mas com o poder de Deus. Porque é isso o que Davi falou naquele momento para aquele gigante. Que ele não cairia pelo poder da arma, mas ele cairia pelo poder do Senhor dos Exércitos. E então ali acontece a primeira vitória de Davi. E a graça de Deus e o poder de Deus se manifesta na sua vida. Meus irmãos,
Quais as lições que nós podemos tirar dessa mensagem de hoje? Primeiro, o que vem no meu coração, que nós devemos estar sempre prontos para a batalha. Segundo, nós não devemos temer o inimigo. Sabe por que nós não devemos temer? Porque Satanás, ele já está derrotado. Satanás é como esse gigante Golias, que por fora parece ser poderoso, temido, mas que por dentro carrega a maldade. E nós que somos de Deus, temos que ter a certeza que ele já está derrotado. Então nós não podemos e não devemos temer o inimigo. Não devemos temer nenhum mal que se levanta contra nós e contra a igreja do Senhor. E terceiro, nós devemos usar as armas certas para combater o inimigo. As armas que o exército usava eram lanças e espada. Mas a primeira arma que Davi usou para derrotar aquele gigante foi a fé, a confiança que o Senhor estava com ele e que aquele gigante que zombava de Deus iria morrer naquele dia. Nós precisamos carregar no nosso coração essa certeza da fé e saber todo o mal, todo o poder das trevas, por maior que pareça ser, ele se torna pequeno e derrotado quando nós andamos na graça de Deus e usamos o poder da fé, a autoridade que vem do Senhor, para derrubar todos os gigantes que se levantam contra a nossa vida. E foi isso que aconteceu naquele dia. E essa vitória não foi uma vitória de Davi, mas foi a vitória do poder de Deus na vida de Davi. Quando ele não aceita que o inimigo blasfemasse contra o Senhor. Meus irmãos, não importa se nós achamos que somos pequenos, que não temos força. O importante é nós deixarmos o Senhor nos usar, porque quando nós nos entregamos ao Senhor e partimos em direção ao inimigo para derrotá-lo em nome de Jesus, o mal não fica de pé. Eu já partilhei isso com algumas pessoas, mas eu quero partilhar de novo, para que todos possam entender o poder da fé. Foi no ano de 2016, um jogador pouco conhecido de um time simples do Brasil, o nome do jogador é Wendel Lira. Ele ganhou um prêmio chamado Puskás de o gol mais bonito do mundo. E quando ele foi fazer o discurso, ele falou sobre esse episódio e ele disse assim: creio que quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava: ele é muito forte, é muito grande, não tem como ganhar dele, não tem como destruí-lo. Mas Davi, quando olhou para Golias, disse: ele é muito grande, não tem como errar a pedra. É assim que temos que lidar todos os dias com os problemas e encarar as adversidades e os gigantes da nossa vida. Você entendeu, meu irmão? Minha irmã? A fé, ela nos faz olhar além. O exército dizia: ele é muito grande, é muito forte, nem todos nós vamos conseguir derrotá-lo. Mas Davi dizia: ele é muito grande, não tem como eu errar a pedra. É essa a visão espiritual do nosso combate contra os gigantes que se levantam contra nós. Ele é muito grande, eu vou derrotá-lo. Porque veja bem, meus irmãos, a arma foi a fé, aquela pedrinha, humanamente falando. Nem faria diferença quando atingisse Golias. Mas aquela pedrinha, espiritualmente falando e cheio do poder de Deus, derrotaria Golias e todos os gigantes que se levantassem contra o povo de Deus.
A nossa maneira de olhar as ações do inimigo tem que ser com olhar espiritual. Porque se nós olharmos humanamente, nós vamos ter medo, como o exército de Israel teve. Mas se olharmos espiritualmente, nós vamos ter a certeza que nós já somos mais que vitoriosos. Todos os dias, gigantes se levantam contra nós. Todos os dias, problemas batem à nossa porta. Todos os dias, o inferno se levanta contra nós para roubar a nossa fé, para destruir os nossos sonhos, as nossas esperanças, para destruir as famílias, para tentar calar a voz da igreja. Mas nós somos chamados a assumir o nosso posto de batalha e de combate. E é por isso que tantas vezes Jesus falou com os discípulos: não tenham medo. E hoje, mais uma vez, o Senhor fala com cada um de nós. Não tenham medo dos gigantes que se levantam contra vocês. Não tenham medo das tempestades que se levantam contra vocês. Porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou com vocês em todas as batalhas. E se o Senhor está comigo, se o Senhor está com você, nós não podemos temer a nada. Quem tem que ter medo é o inimigo que vem contra nós. Hoje é dia de nós erguermos a cabeça, de enfrentarmos os nossos gigantes, pela fé, pela graça de Deus. E quando nós fazemos essa experiência, à medida que nós vamos indo ao encontro do inimigo, e ele vê que nós não recuamos, e ele vê que nós não fugimos, é ele que vai fugir. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, no livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o segredo, irmãos. É resistir a Satanás. É resistir ao mal. E à medida que nós resistirmos, ele vai fugir, ele vai ser derrotado, assim como Golias. E todo o exército dos filisteus foi derrotado. E o povo de Israel pôde celebrar a vitória que vem do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje mais uma vez estamos na sua presença, nessa quarta-feira. Eu te agradeço, Senhor, por nos dar a oportunidade de alimentar dessa palavra maravilhosa. Eu te peço, Senhor, para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação. Nos alimenta, Senhor, com a fé, com o poder transformador da sua palavra, para que nós, Senhor, possamos agir como Davi e não como o exército de Israel. Sim, Senhor, dai-nos a coragem que vem do céu, para que não nos amedrontemos diante dos gigantes que se levantam contra nós, mas que possamos todos os dias ter a certeza: nós podemos derrotá-los, nós podemos destruí-los, porque nós temos um Deus poderoso que está conosco, que caminha à nossa frente, o Senhor dos Exércitos. Abençoa o seu povo, Senhor. Dá coragem, dá fé, e que mais uma vez o inimigo seja derrotado e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na vida de cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.